Capítulo 9. Auxiliadora ou obstáculo? Parte 1. Edwin. Assustei-me quando o telefone tocou. Eu e Nancy morávamos no litoral oeste, próximo à praia, e durante a madrugada, frequentemente recebíamos telefonemas de pessoas que moravam na costa leste, e que se esqueciam que para nós a diferença de horário era de 3 horas a menos. Aquela manhã em particular estava fria, nublada e úmida. Eu estava ajoelhado, com a cabeça apoiada no revestimento de veludo da cadeira do meu escritório. O som das minhas orações era abafado pelo grosso enchimento de cobertor de lã que me envolvia. Quando atendi o telefone, uma voz feminina tensa e aguda soou em meu ouvido. Ela já havia ligado algumas vezes antes, mas não deixara um número de telefone para retornar a ligação. Naquela manhã, embora tenhamos conversado durante um bom tempo, ela nem mesmo me disse seu nome ou de onde estava falando. Depois de toda a conversa, a situação desesperadora em que ela se encontrava podia ser resumida em poucas palavras, que expressam a frustração e a raiva em relação a seu marido, seu casamento e sua vida. Ela disse: "A sensação que tenho é que só existo para servir ao meu marido, ser uma secretária, atender seus telefonemas, limpar a casa e fazer sexo com ele quando ele deseja. Ele nunca quer conversar comigo, fala apenas o necessário, não demonstra nenhum afeto. Para ele, eu sou um objeto, não uma pessoa." Conforme ela foi me dando detalhes do seu casamento, pude ver que as coisas nem sempre foram assim, mas que o relacionamento havia degenerado ao longo dos anos. O que ela não conseguia perceber, porém, era que a grande parte daquela situação fora causada por seus próprios erros no casamento. Os homens se sentem ameaçados, as mulheres se sentem culpadas. As mulheres costumam dar ultimatos, enquanto os homens têm o hábito de fazer acusações. Ao longo dos anos, ela havia dado tantos ultimatos ao marido que ele passara a evitar qualquer conversa que pudesse acabar em desentendimento. No trabalho, ele tinha diversas questões para resolver e lidava com elas de forma profissional, mas não conseguia agir da mesma maneira com a esposa. Apesar dela desejar tratar os problemas com o marido exatamente como faziam os outros casais, acabava indo para o lado emocional. E as suas lágrimas diante das pessoas constrangiam o marido, especialmente quando eram usadas como último recurso, para impor a vontade dela sobre a dele. Para aquela mulher, ou tudo tinha que ser do jeito dela, ou o mundo desabaria. E quando o mundo realmente desabou, ela perdeu. Perdeu o afeto, a atenção e a intimidade que um dia havia tido. Na tentativa de reconquistar o que perdera, ela se tornou uma mulher briguenta, o que ela reconhecia. A Bíblia diz que melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Ela se sentia a personificação do seguinte ditado moderno: o homem quer ter uma dama na sala, uma secretária no escritório, uma cozinheira na cozinha e uma prostituta na cama. Que grande mentira! A verdade é que o homem deseja uma mulher que seja simplesmente mulher, assim como a única coisa que uma mulher quer de um homem é que ele seja homem. Tentei ajudá-la da maneira mais educada e realista que pude. Orei com ela antes de desligarmos. Então voltei para minha cadeira e cobertor, pensando sobre o poder e a força que Deus concedeu à mulher do relacionamento com o marido. Uma das coisas mais difíceis para o homem é admitir que está errado. Uma das coisas mais difíceis para a mulher é aceitar que seu homem fracasse. Os homens nem sempre serão perfeitos ou bem-sucedidos. Eles fracassam. E quando isso ocorre, não precisam de condenação, nem de justificação, apenas de aceitação. Aceitar seu marido quando ele erra, tolerar suas fraquezas, acatar as decisões que ele toma mesmo quando você sabe que elas não vão dar certo, é a medida de sua própria fé e confiança em Deus. Nesta vida, quase sempre, depois do fracasso, vem o sucesso. A morte, o sepultamento e a ressurreição de uma visão é o princípio divino. Todos querem a glória da ressurreição, mas ninguém deseja a morte, que a torna possível. Contudo, o paradoxo é que a vida nasce da morte. Certa amiga, ao fazer uma avaliação absurdamente honesta de si mesma, comentou o quanto sua fé em Deus era vacilante. Os erros do marido a fizeram chegar à seguinte conclusão:
finalmente percebi que queria um homem perfeito, para não precisar mais confiar em Deus. Os homens pertencem a Deus. O marido é mordomo do casamento. A esposa é mordomo do amor do marido. O amor, para ser verdadeiro, exige confiança e aceitação. O velho ditado que diz que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, muitas vezes é verdade. No entanto, isso não significa que ela controla a vida do marido, para que ele seja bem-sucedido. Na realidade, o sentido é que ela o apoia nos momentos de fracasso. Certo homem declarou em uma de nossas reuniões: tinha muito medo do fracasso e vim aqui hoje pensando que eu era um fracassado. Mas creio que Deus me ensinou que a pior coisa do mundo não é falhar, mas desistir. E eu não sou um homem que desiste fácil. Essa revelação o colocou na trilha do sucesso. Querer que Deus transforme seu marido é um desejo válido, mas a mulher precisa querer transformação para si própria na mesma medida em que quer para o cônjuge. As mulheres podem ajudar a mudar os hábitos dos homens, mas apenas o Senhor pode mudar a natureza deles. Quando a esposa tenta mudar a natureza do marido, ela está usurpando o lugar de Deus. Obstáculo e pedra de tropeço. Uma esposa pode ser as duas coisas nesse caso. Um jovem chamado Mark, certa vez ouviu algo que realmente o impressionou. Tinha acabado de mudar de igreja, o que fora muito difícil para ele, já que amava o pastor e as pessoas de sua congregação. Todavia, eles estavam vivendo em uma condição espiritual trágica. O poderoso conselho da igreja não permitia que o pastor fizesse aquilo que Deus lhe ordenara, e, consequentemente, o crescimento e a vida tinham sumido da congregação. A certa altura, Mark decidiu procurar um lugar onde houvesse a vida de Cristo. O que deixou estarrecido foi sua última conversa com o pastor. No decurso dos anos, Mark havia desenvolvido uma grande amizade com aquele homem, e por isso agendaram uma reunião para lhe explicar o motivo de sua saída. Quando Mark terminou de falar, o pastor inclinou-se em sua direção e, com um olhar cansado, disse em voz baixa: "Como eu queria poder fazer a mesma coisa." Foi um choque. O pastor explicou-lhe então que deixar a igreja implicaria mudar-se para outra cidade, e talvez até de denominação, a fim de continuar pastoreando. Com a mudança haveria também a possibilidade de ganhar menos. Ele estava disposto, mas a esposa havia deixado bem clara sua discordância. Ela se recusava a tirar os filhos do ambiente em que estavam inseridos, abandonar amigos de longa data e começar uma nova vida na idade em que estavam. Sua resposta final, quando Maria lhe pediu que considerasse a ideia, fora: não. Às vezes o homem tem de tomar decisões difíceis na área profissional. A esposa pode facilitar ou complicar esse processo. Pode ser fonte de alegria ou de aflição, conforme a atitude e aceitação, ou a recusa, que demonstrar em relação à mudança. Em 6 anos, mudei 3 vezes por causa do meu ministério. Cada mudança foi traumática. O que amenizou o impacto das mudanças foi a aceitação e a atitude de Nancy. Às vezes, a esposa percebe a vontade de Deus para a vida da sua família por meio do marido. Ela tem de acreditar na capacidade de discernimento dele. Precisa aceitar que o que ele pensa ser o melhor para ele também é o para ela. Às vezes acho que quando se trata de fazer uma mudança, a mulher precisa ter mais fé que o homem. Além de confiar no Senhor, ela também precisa confiar em que Ele está atuando na vida do marido. Em uma conversa comigo e com Nancy, uma pequena e animada mulher chamada Mary personificou essa verdade. Estávamos em um restaurante e ela comia o prato de entrada com as mãos. Seus cabelos curtos e pretos balançavam conforme suas palavras saíam com rapidez de uma metralhadora. Ela disse que o maior teste de fé que enfrentara não havia sido orar pelo seu próprio bem-estar, ou pelo de sua família, tampouco a crise que tinham passado, mas sim a percepção de que precisava deixar o marido, Jack, nas mãos do Senhor e confiar que Deus agiria na vida dele. Durante toda a sua vida de casada, Mary havia sido o ponto de apoio de Jack. Ela lhe dava conselhos e ideias, quer ele pedisse ou não, e o ajudava a tomar decisões sábias. Porém, ela aprendeu que se quisesse que Jack fosse o líder do lar, então teria de confiar que o próprio Deus daria sabedoria a ele sem a ajuda dela. Esse foi seu maior teste e se tornou seu maior trunfo. Quando aprendeu a confiar que Deus trabalharia na vida do marido,
encontrou a liberdade para desenvolver o próprio caráter e personalidade. Com um suspiro, Mary fez uma pausa e depois exclamou: "Sabe, é maravilhoso não ter de carregá-lo mais. Eu não percebi o quanto isso era pesado. Pela primeira vez, sinto-me livre." Foi extremamente difícil, mas ela conseguiu. Jack falhou algumas vezes, e eles passaram por momentos muito difíceis. No entanto, por meio desses percalços, ela aprendeu a confiar no Senhor, de uma maneira que jamais confiara antes. Crer que ele agiria na vida do marido implicava que ela mesma precisaria desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que a ajudou foi ter um período devocional diário. Aqueles momentos de lágrimas vertidas sobre a palavra e de intensa oração significaram a morte para seus próprios desejos e inclinações. E como resultado do processo de morrer para si mesmo, surgiu uma nova vida no espírito e um novo marido. Mary estava livre para ser quem ela realmente era, e isso possibilitou que Jack também fosse livre. Hoje, ele é um exemplo de sucesso e é conhecido internacionalmente. Você está confiando que Deus agirá na vida do seu marido? Ou você está tentando ajudar Deus a fazê-lo? Deus não precisa de ajuda humana. Ele, por si próprio, é perfeitamente capaz de transformar os homens. Nancy. Auxiliadora ou obstáculo? O que significam essas palavras? Para mim, ser auxiliadora implica ceder, enquanto ser obstáculo implica tomar, impedir ou ser egoísta. A Bíblia nos diz que temos de preferir uns aos outros em honra. Isso significa ceder. Muito bem, mas o que estamos cedendo? Vejamos a questão da seguinte forma. Sue e Arthur proferem os votos matrimoniais no altar. Tornam-se marido e mulher e partem para a lua de mel. Sue sugere que eles jantem na suíte do hotel onde estão hospedados. Arthur não está muito afim, mas ama tanto a esposa que acaba concordando. A lua de mel transcorre às mil maravilhas. Então eles voltam e iniciam uma nova vida a dois. Sue sugere algumas coisas para fazerem, mas Arthur, sentindo-se cansado, replica: "Não, eu não quero fazer isso." Depois é a vez de Arthur dar uma sugestão, ao que Sue responde: "Nem pensar. Já que você não quer acatar as minhas sugestões, então não vou fazer os que sugeriu." Assim começam as brigas no casamento deles, um contrariando a vontade do outro. A atitude de Sue é: "Se Arthur não ceder, eu também não cederei." A relação pode se tornar um campo de batalha, onde cada um espera que o outro ceda. Nessa situação, não há concessão, apenas egoísmo. A outra questão é: para quem estamos cedendo? Algumas mulheres, quando assumem o rótulo de dona de casa, realmente se tornam somente isso. A casa passa a ser mais importante para elas que o próprio marido, de modo que satisfação das necessidades dele deixa de ser a prioridade delas. Com isso, o homem passa a se sentir que não possui mais nem a esposa, nem lar. E aí escolhe qualquer outro lugar, como a garagem, o jardim ou um barco, que possa ser exatamente do jeito que ele quer. De maneira semelhante, muitos homens não se sentem pais dos próprios filhos, porque a esposa se interpõe totalmente entre eles. A intenção pode até ser boa. Talvez ela só queira aliviar a pressão que está sobre o marido. No entanto, o ato de se colocar entre ele e a casa, ou entre ele e os filhos, é uma atitude que fatalmente levará à formação de um hábito, e por fim de um abismo. Quando a mulher reconhece o poder destrutivo desses padrões de comportamento, é necessário que ela renuncie ao controle e desenvolva uma nova atitude de concessão, para que o marido se sinta livre, para retomar seu lugar no lar e na família. Deixe seu marido decidir quanto à disposição dos móveis, a compra de itens decorativos e outras coisas. Talvez o gosto ou os hábitos dele não sejam tão sofisticados e refinados quanto os seus, mas qual o problema? Ele é seu marido e seu parceiro no casamento. Ele pode cometer erros, assim como você. Talvez ele não faça as coisas exatamente do jeito que você faz, mas ele é seu parceiro no casamento. Uma das maneiras de ceder é abrindo alas e ficando de lado.
Isso requer santidade, embora uma boa dose de bom humor também ajude. A mulher casada precisa estar totalmente convicta que Deus é seu Salvador, provedor, o real supridor de suas necessidades, a fonte de todas as coisas e que sempre cuidará dela. Uma das maiores armadilhas para a esposa é acreditar que seu marido, o emprego dele ou o dela são fonte de provisão da família, em vez de olhar para Deus como genuíno provedor. Se a mulher não confiar no Senhor, quando o marido ou o emprego dele correr em risco, ela poderá enfraquecer o cônjuge por causa da própria falta de fé. A recompensa máxima de ter um caráter semelhante ao de Cristo é a paz no lar. Você não conseguirá criar uma atmosfera de paz gritando: será que dá para todos vocês calarem a boca para ter um pouco de paz e sossego? Assim você até pode conseguir certos sossegos temporários, mas não será um silêncio pacífico. Será uma paz tensa, que durará apenas até a próxima explosão. O que capacita a esposa a pacificar o lar é um viver justo, pois a paz é fruto da justiça. Não perca sua paz por causa do seu marido. Preserve a sua paz, independente das circunstâncias, e seja para ele uma verdadeira auxiliadora, não um obstáculo. Perguntei a Edwin o que eu significava para ele como auxiliadora. Ele respondeu que a imagem que lhe vinha à mente era esta: ele chegando à nossa casa, após um longo e duro dia de trabalho no escritório, ou visitando os membros da congregação, e encontrando a casa limpa e arrumada, a mesa posta e o jantar quase pronto. Além disso, eu não corria para recebê-lo na porta, despejando sobre ele todos os problemas do meu dia, pronta a estragar sua noite. O engraçado é que jamais me considerei uma dona de casa exemplar. Não me incomodo se há um pouco de poeira nos móveis ou alguns pratos sujos na pia. Mas na vigilância geral de Edwin, eu tinha tudo sob controle e cuidava dele e das crianças. Gostava de cuidar da família e sempre me preocupei em preparar refeições equilibradas e nutritivas. Então, quer trabalhasse fora ou não, supervisionava pessoalmente o que meus filhos comiam, para que estivessem bem alimentados. Por outro lado, Edwin não chegava em casa com a postura de rei do pedaço. Eu tentava lhe dar pelo menos 20 minutos para começar a relaxar. Então, muitas vezes ele me ajudava com alguma coisa, passando o aspirador de pó ou lavando os pratos, por exemplo, que continua fazendo até hoje. Ele estava e continua disposto a me ajudar, e o mesmo se aplica a mim em relação a ele. Por causa disso, o apreço que ele demonstrava por mim era recíproco. Ele não exigia respeito, porém como me tratava com carinho e consideração, satisfazer os gostos dele era um prazer para mim. Talvez você diga: quem me dera ter um marido assim? Meu marido é um verdadeiro terror. Ele insiste em certas coisas que eu não vou fazer. Deixe-me perguntar: o que ele está pedindo é algo de algum modo compromete sua fé? Se for, não o faça. Porém, se o que ele pede é algo que você poderia fazer, mas se recusa, então não há dúvida, faça. A maneira mais eficaz de ensinarmos ao nosso marido o que é entrega é nos entregarmos ao relacionamento. Talvez seu marido nunca tenha tido um exemplo vivo disso, mas se você lhe mostrar o que é verdadeiro amor e a entrega genuína, uma tremenda harmonia pode surgir. Eu pensava que o egocentrismo da geração do eu tivesse acabado, mas parece que ele brota em quase todos os lugares. Recentemente, uma mulher escreveu-me dizendo que teve 3 filhos em seus 6 anos de casamento. Durante este período, percebeu que o marido não podia ou não queria se responsabilizar pelas contas domésticas, de modo que ela teve que fazê-lo. Ele não ajudava a cuidar dos filhos e isso a magoava. Então o marido lhe pediu que o ajudasse na empresa. Ela ficou furiosa e estava disposta a se divorciar, pois esse pedido foi a gota d'água. Respondi à carta do modo mais gentil que pude, tentando não rebaixá-la. Uma imagem vivida dos nossos antepassados me veio à mente. As mulheres não tinham eletrodomésticos, faziam seus próprios sabão e velas, tiravam água do poço, lavavam as roupas à mão e moíam o próprio trigo. Muitas ajudavam o marido na criação de animais e na lavoura. Além disso, tinham de 8 a 10 filhos e criavam e educavam todos. Jamais gostaria que voltássemos àqueles tempos, e não estou menosprezando o serviço doméstico de hoje. Entretanto, se eu vivesse naquela época, já esperaria tais desconfortos.
Edwin afirma que a frustração surge quando nossas expectativas diferem da realidade. A questão é, não é o volume de trabalho que a esposa faz que determina se ela está ou não ajudando o marido, mas sim a atitude dela. Certa vez, um sábio pregador declarou: é nos tempos de crise que o nosso verdadeiro fervor religioso se manifesta. Quando tudo está indo de acordo com as nossas expectativas, podemos orar em vitória e crer que possuímos um espírito calmo e pacífico. Porém, quando as coisas não se encaixam em nossos planos, temos as seguintes opções: ou fazemos ajustes, ou desabamos, ou nos prostramos de joelhos. Algumas vezes, Deus tem outros planos. Talvez Ele queira usar nosso marido ou mesmo nossos filhos de uma forma para a qual não estávamos preparados. Nessas ocasiões, só experimentaremos a verdadeira paz em nossa vida se nos rendermos à vontade do Senhor. A mulher que me escreveu precisa entender que se de boa vontade ela der a ajuda que o marido necessita agora, no futuro ele proclamará as virtudes dela aos quatro ventos, dirá a todos que tem uma esposa maravilhosa e reconhecerá os erros que cometeu. Auxiliadora ou obstáculo? O que você deseja ser? A mulher pode atrapalhar o marido de diversas maneiras, por exemplo, jogando água fria numa nova ideia de negócios que ele teve, ou se recusando a mudar-se quando ele tem uma chance de promoção. Há cerca de 15 anos, conhecemos um casal que acabara de se mudar para a nossa comunidade. Na primeira vez que vi Jane, fiquei impressionada por sua graça, sociabilidade e doçura. Desde então, eles já se mudaram mais de 4 vezes para diferentes lugares a centenas de quilômetros um dos outros. Jamais ouvi Jane reclamando por ter de se mudar, por ter de sair do clima quente para o clima frio, nem mesmo por ter de ir morar em outro país. Jamais a vi hesitar ao ter de abandonar amigos ou casas bonitas, embora certamente não deve ter sido fácil. Ela, porém, conseguia encontrar aspectos positivos em cada situação. Visitei-a em quase todos os locais para onde se mudaram, e sou testemunha de que isso é verdade. Onde quer que a família de Jane fosse morar, ela imediatamente se envolvia em uma igreja, onde logo fazia novas amizades. Hoje, morando em uma casa nova e com outro novo círculo de amigos, Jane continua otimista. Mesmo após a trágica morte de um neto, ela olha para o futuro com esperança, porque para ela, Deus é a fonte, a esperança e o futuro. Auxiliador ou obstáculo? Uma mulher nos escreveu querendo saber o que Eden e eu pensávamos da ideia dela pedir que o marido largasse o emprego, já que ele estava sempre longe de casa. Contou-nos que mesmo nos momentos em que não estava viajando a trabalho, ele estava fora, fazendo caçadas com o pai. Além disso, ele trabalhava com não cristãos e ela temia que os colegas fossem uma má influência. Parte da minha resposta para ela foi: tenha muito cuidado se for pedir a seu marido que mude de emprego. Ore exaustivamente antes disso. Será que essa é a vontade do Senhor ou é a sua, por falta de fé? Você não tem nenhuma certeza de que o próximo emprego dele o manterá mais tempo em casa, ou lhe proporcionará um ambiente de trabalho melhor. Talvez você o empurre para uma situação ainda mais crítica. Na verdade, não importa onde trabalhe, pois há tentações em toda parte, mesmo em um ambiente cristão. Você precisa começar a trabalhar em si mesma. Passe mais tempo em oração e na palavra. Não espere milagres instantâneos, mas também não os rejeite se acontecerem. Arrependa-se de qualquer animosidade ou rancor que tiver. Libere seu marido por meio do perdão. Quero também sugerir que entre em batalha espiritual. O diabo realmente anda solto, procurando a quem devorar. Contudo, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O diabo quer devorá-la por meio de medo e destruir seu casamento. Mas o que Jesus fez? Ele venceu o mundo, a carne e o diabo. A mágoa cresce quando a alimentamos. Ela pode se tornar algo grande e monstruoso. Essa é a razão pela qual os casais se separam após 15, 20 ou 25 anos. Com o tempo, os problemas não tratados vão se tornando infecções graves e insuportáveis que, por fim, causam separação. Você precisa invocar diariamente o nome de Jesus em oração, para guardar e proteger seu marido e sua família. Deus responde às orações do justo, pois são eficazes, e Ele é o galardoador dos que o buscam.
Espero ter sido útil. Iremos orar por você. Com essas palavras eu concluí a carta, e com elas concluo também este capítulo. Espero ter sido útil a você também.